Você está em uma fila, mas isso não é um parque de diversões nem um show. É uma fila no Monte Everest. Você está na zona da morte, a 8.000 metros acima do nível do mar, esperando sua vez no Passo Hillary. Uma saliência irregular, apenas larga o suficiente para uma pessoa. E aqui em cima, cada segundo custa oxigênio, calor e vida. Bem à frente, alguém parou de se mover. No começo, você pensa que está apenas descansando, mas depois percebe como sua cabeça cai, a imobilidade e as botas enterradas na neve. O que você vê não é um alpinista vivo. É um aviso. Esta é a história de Don Cash, um pai, um sonhador, um homem que alcançou o topo do mundo e nunca voltou. Ele não caiu. Não foi arrastado por uma avalanche. Morreu em pé, imóvel, congelado no tempo, esperando em uma fila. O Everest não o matou com tempestades ou quedas de rochas. Matou-o com silêncio. Antes de continuar, gostaria de dizer que este canal é pequeno, mas está crescendo. Se você achar histórias como estas significativas, assim como eu, por favor considere deixar um like e se inscrever. Isso me ajuda mais do que você imagina. Obrigado. Don Cash não era o típico montanhista. Tinha 55 anos, era executivo de vendas de software em Utah, um homem de família com uma obsessão silenciosa, os 7 cumes. Não fazia isso pela fama. Não queria recordes. Queria terminar algo que apenas alguns milhares de humanos já conseguiram. Escalar a montanha mais alta de cada continente. Ele já havia conquistado montanhas como o Kilimanjaro, o Aconcagua, o Denali e o Vinson. Só faltava uma montanha, o Everest. Em 2019, Don se inscreveu com uma companhia de guias nepaleses chamada Pioneer Adventure. Não era uma das grandes operadoras ocidentais, mas era mais acessível. Ele treinou e se preparou. E em maio, durante a breve janela de ascensão do Everest, fez sua tentativa. Sua família o apoiou, embora estivessem preocupados. O Everest nunca é garantido, especialmente para alguém com mais de 50 anos. Mas Don estava tranquilo. Manteve-se focado e determinado. No dia 22 de maio de 2019, logo após o amanhecer, Don alcançou o cume do Everest. Ficou de pé a 8.848 metros, o ponto mais alto da Terra. Ligou para sua família por telefone via satélite e deixou uma mensagem: "Eu me sinto tão abençoado." Ele tinha conseguido. Os 7 cumes estavam completos. O sonho havia se cumprido. Exceto que, no Everest, os alpinistas sabem que chegar ao cume é apenas metade da história. Mais de 80% das mortes na montanha acontecem durante a descida. Porque o oxigênio está baixo, o corpo está falhando, a mente está confusa, e ainda restam horas para descer por gelo íngreme, cristas afiadas como facas e pelo mesmo caminho que você mal sobreviveu para subir. A descida de Don o levou ao Passo Hillary, uma parede vertical de rocha logo abaixo do cume. Em 2015, ele havia desmoronado parcialmente durante o terremoto do Nepal, tornando-o ainda mais perigoso. Agora, os alpinistas dependiam de cordas fixas para subir e descer pela rota. E em 2019, mais de 200 escaladores escolheram o mesmo dia para chegar ao topo. Formou-se um engarrafamento a 8.500 metros. Ele não era o único em apuros naquele dia. Enquanto Don esperava no gargalo, outros alpinistas também começaram a falhar. Alguns ficaram sem oxigênio engarrafado. Outros perderam a consciência. Tornou-se um colapso em câmera lenta espalhado ao longo da trilha. Mas, diferente de Don, muitos tiveram força para continuar ou sorte suficiente de serem notados a tempo. Don não gritou pedindo ajuda. Não entrou em pânico. Apenas afundou cada vez mais no nevoeiro do mal da altitude até não poder mais lutar. É assim que a montanha te leva. Lentement, silenciosamente, sem drama. Naquela manhã, uma imagem viralizou. Uma única fila de alpinistas se estendendo do cume até o passo. Corpos amontoados em uma crista não mais larga do que uma mesa. Gente esperando em fila em um dos lugares mais perigosos da Terra. Alguns ficaram sem oxigênio, alguns colapsaram e alguns nunca conseguiram descer. Don Cash estava nessa fila. Logo abaixo do passo, Don desmaiou.
Seus Sherpas tentaram ajudar. Deram-lhe oxigênio e tentaram reanimação cardiopulmonar. Ele despertou brevemente, depois desmaiou outra vez. Estava exausto, desorientado. A altitude estava vencendo. O frio estava se instalando. E a fila não se movia. Os Sherpas tentaram arrastá-lo para baixo. Mas o Everest não tem piedade para heroísmos. Nessa altitude, carregar outra pessoa é quase impossível. Seus músculos estão fracos. Seus pulmões estão queimando. Até mesmo ajudar alguém por muito tempo pode significar morte. Eventualmente, tiveram que parar. Outros alpinistas passaram. Alguns não sabiam o que estava acontecendo. Outros simplesmente estavam fracos demais para ajudar. Na zona da morte, a sobrevivência vem em primeiro lugar. Tem que ser assim. Isso não é egoísmo. Essa é a regra do Everest. Dom nunca voltou ao acampamento 4. Seu corpo agora descansa logo abaixo do passo, ainda vestido com seu traje de plumas, suas botas meio cobertas pela neve. Por um tempo, os alpinistas o usaram como ponto de referência. Vire à esquerda depois de Dom. Um homem silencioso, agora congelado no lugar, parte da montanha. Mas a história de Dom não terminou ali. Sua morte provocou indignação. A mídia culpou a superlotação. Estavam sendo emitidas permissões para companhias demais, escaladores inexperientes demais e não havia regulamentações de segurança suficientes. O Everest, antes um desafio sagrado, havia se tornado um circo. Naquele dia, 22 de maio de 2019, 11 pessoas morreram no Everest. Nem todas por quedas ou tempestades. Muitas, como Dom, morreram de exaustão, por atrasos, por esperar. Por um breve momento, o Everest foi notícia de primeira página. A história de Dom saiu no New York Times, BBC, CNN e dezenas de meios globais. As pessoas ficaram chocadas. Como alguém podia morrer em uma fila? Se supunha que fosse uma montanha, não um engarrafamento. Mas para os alpinistas veteranos, não foi surpresa alguma. O Everest vinha caminhando para essa realidade há anos. Gente demais, guias de menos, atalhos demais, e a morte de Dom foi a consequência. Um bom homem que foi superado. Não pela inexperiência, mas pelo caos ao seu redor. Sua família chorou sua perda. Sua filha disse: se seus objetivos não te assustam, eles não são grandes o suficiente. Sua esposa, Monete, mais tarde disse aos repórteres: ele morreu fazendo o que amava. Isso não é uma tragédia. Mas até ela admitiu que o Everest tinha se tornado lotado demais, comercial demais, mortal demais. Há algo profundamente humano na história de Dom. Ele não buscava fama. Não era imprudente. Apenas queria terminar algo que tinha começado. Acreditava em si mesmo, confiou em sua equipe e deu tudo à montanha. Esse tipo de dedicação silenciosa é raro. É fácil julgar de fora, mas, na verdade, Dom era como o resto de nós. Alguém tentando transformar um sonho de vida inteira em um momento de glória. E esse sonho, não importa quão puro, colidiu com um sistema que já não tinha espaço para erros. Há algo singularmente arrepiante sobre a morte de Dom. Ele não pereceu em uma queda dramática. Não desapareceu em uma tempestade. Morreu esperando em fila. Foi a morte mais comum no lugar mais extraordinário. Isso é o que a torna tão assustadora, porque qualquer um poderia ser o próximo. Os alpinistas dizem que não é a altitude que te mata. É a espera. Cada minuto acima dos 8.000 metros, seu corpo está morrendo. O Everest te dá uma janela e, se você a perde, ela se fecha rápido. O corpo de Dom não falhou por falta de preparo. Falhou porque o sistema ao redor estava quebrado. Até mesmo Nirmal Purja, que chegou ao cume naquele mesmo dia, disse que o engarrafamento colocou todos em risco. Sua famosa foto da fila humana agora está gravada na mente dos montanhistas. O Everest, ao que parece, se tornou um lugar onde os sonhos morrem não com drama, mas com atraso. A morte de Dom reacendeu o debate. O Everest deveria ter um limite de escaladores? As companhias deveriam ser obrigadas a avaliar seus clientes?
Os esforços de resgate deveriam ser obrigatórios, independentemente do custo, mas o Everest não responde nenhuma dessas perguntas. Apenas tira e continua tirando. Hoje, o corpo de Dom permanece na montanha. Sua família pediu que ele ficasse lá, não por descuido, mas por amor. Porque esse era seu sonho, estar de pé no teto do mundo. E ele conseguiu. Mas seu legado é uma história de advertência, não apenas para alpinistas, mas para qualquer pessoa perseguindo um sonho. Porque às vezes o maior perigo não é o fracasso. É o sucesso seguido de silêncio. É acreditar que o cume é o fim. É esquecer que a descida é onde a história realmente começa. Então, da próxima vez que você vir uma foto do Everest, olhe mais de perto. Atrás das bandeiras e sorrisos, há histórias silenciosas congeladas na neve, esperando em fila. Se esta história te emocionou, por favor, deixe seu like e se inscreva. Mais histórias do Everest estão por vir. Mais sonhos, mais tragédias e mais advertências escritas no gelo. Mantenha-se seguro e nunca esqueça, no Everest, a descida é tudo.